Eu tinha um amigo que nós sempre voávamos da Ilha da Madeira para Portugal. E ele sempre me dizia que era mais fácil receber inspiração quando você estava no céu, né? Então, quando você está voando, sempre você tem que estar planejando, porque a ideia sempre vai fluir. Então, essa história começou só com um planejamento de fazer palestras. Mesmo eu não sabendo falar inglês, eu queria dar palestras da importância de aprender inglês. Porque eu sabia que ia mudar minha vida, eu não sabia que eu iria aprender inglês. Eu até julgava que não ia ser impossível. Mas eu sabia que eu poderia falar com as pessoas sobre a importância, né? Porém, eu aprendi inglês e descobri que não era tão difícil aprender, não era tão complexo assim aprender inglês. Então eu falei, existem tecnologias hoje que podem ensinar inglês melhor do que um professor, e isso poderia ser acessível às pessoas. Quando eu formei uma ideia na minha cabeça do que eu queria ser na minha vida adulta, seguindo o exemplo de alguns adultos que eu tenho maior respeito, eu ficava pensando o que eu poderia fazer que ia me dar a oportunidade de estar com a minha família, poder mudar alguma coisa, fazer a diferença no mundo e ter uma vida boa. Não precisava esbanjar a riqueza, mas uma vida estável. E tinha uma coisa que eu já gostava bastante, que era o inglês, o idioma inglês. Eu tinha muita facilidade de ouvir uma música e cantar igual, inclusive até com um sotaque. Eu ficava gravando às vezes e mostrava pra minha mãe, consigo cantar igual a Jay-Z, 50 Cent, esse cara. E isso, esse desejo ele foi aumentando. E aí teve uma hora que eu queria que minha mãe me colocasse no curso de inglês, e a gente não tinha condições para me colocar no curso bom de inglês, porque a maioria é muito caro. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, na Zona Leste, e eu sempre estudei em escolas públicas. E eu vi como o ensino era sempre limitado e como, para as pessoas que moram nesses pontos da cidade, as oportunidades também são limitadas e todas as coisas são muito mais difíceis. Eu tive que estudar muito e eu coloquei na mente que eu conseguiria vencer de alguma forma, que as coisas poderiam ser diferentes. E eu pensei como eu poderia fazer com que as coisas fossem diferentes para outras pessoas também. Quando eu tive essa oportunidade de aprender inglês e quando eu voltei para o Brasil, as coisas mudaram, né, para melhor. Muitas coisas eu consegui, né, eu consegui construir uma casa para minha mãe, certo que não é o melhor lugar do mundo, mas nós gostamos de morar lá. Eu saio de manhã para trabalhar, eu vejo que muitas pessoas buscam, né, mudar a situação delas, né? Então eu imaginei, ao criar esse personal language trainer, esse curso, que o inglês seria o caminho, principalmente para os jovens, mudar a situação deles. Isso poderia realmente mudar a vida das pessoas. Eu mesmo sou prova disso. Quando eu cheguei no Brasil, né, eu precisava de um emprego o mais rápido possível e consegui, por causa do inglês. Foi a única habilidade que eu tinha, na verdade, para que eu pudesse conseguir um emprego, porque eu estava num serviço voluntário lá em Portugal, nessa viagem que eu disse para vocês. E aí quando eu voltei eu precisava urgentemente, porque minha família, como não sei se vocês sabem, eu morei sempre na periferia de São Paulo, morava na Zona Norte e não tinha tantas condições assim. Quando eu comecei a pensar no projeto, eu sabia que não seria possível fazer sozinho isso. Então eu queria buscar outras pessoas com diferentes habilidades que eu não tinha, pessoas de confiança também, né? E que tinham os mesmos ideais que eu tinha. Eu fui fazer esse trabalho voluntário, foi quando eu me deparei com bastante americanos e bastante gente que vinha de outros lugares que não era de origem inglesa ou americana e se davam super bem no inglês e eu não conseguia desenvolver. Então tinha alguns americanos que vinham conversar comigo por telefone, vinham desabafar algum problema que eles estavam tendo, ele não queria que as outras pessoas entendessem, eles falavam inglês comigo. Só que na verdade eu não estava entendendo nada no começo. E quando eu voltei pra casa, eu falei assim, pronto, é o inglês que agora que eu já aprendi, eu preciso mudar o mundo dessa forma. É uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu gosto. Então eu comecei a estudar, a preparar modelos de aula, para mim dar aula particular. E eram aulas muito boas, os alunos eles tinham um progresso muito rápido,
mas ainda não estava atingindo aquela quantidade em massa que eu queria para poder ser a diferença no mundo. E foi aí quando eu comecei a me questionar bastante, né? Eu sempre tive, né, o padrão de orar, pedir as coisas pro Senhor, e foi quando apareceu o Diogo. E foi justamente quando eu estava fazendo um curso, né, que era numa universidade internacional, onde eu era o aluno e ele era o instrutor facilitador. Um momento primordial, quando eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu conheci o Diogo, que é o mentor desse projeto. E ele mostrou algo que poderia ajudar as outras pessoas. Ele mostrou um projeto que poderia realmente ser eficaz e que poderia se tornar realidade se nós nos esforçássemos. E foi no momento que eu estava tentando ter uma ideia de ajudar outras pessoas e ele chegou com essa solução. E eu achei muito legal, porque a gente precisa conversar sobre um projeto que eu tenho em mente, eu sei que você tem uma ideia um pouco parecida, a gente poderia marcar um dia, tudo. E eu fiquei bem animado, fiquei bem ansioso mesmo. E foi aí que começou a nossa história. Uma das formas que nós encontramos de realizar esse sonho e envolver mais pessoas nesse sonho é o financiamento coletivo, né? Então, o financiamento coletivo ele dá a oportunidade de todas as pessoas colaborarem com o nosso sonho, né, e fazer com que isso se torne realidade.